E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é ouro puro para quem está se preparando para a magistratura: pluralismo jurídico. Esse tema é daqueles que faz a gente repensar tudo que a gente achava que sabia sobre direito, né? Sem dúvida. Aliás, já vou avisando. Preparem-se para ter a mente expandida, porque esse tema é um dos módulos do curso de formação humanística do professor Juliano. E para nossa análise de hoje, a gente vai se basear no livro Pluralismo Jurídico, do Antônio Carlos Volpi. Ah, o Wolfmer, um autor que sabe provocar, né? E como? Logo nas primeiras páginas ele já joga a bomba. Será que a estrutura legal que a gente conhece é, na verdade, um reflexo do poder do sistema capitalista, criada para, sei lá, favorecer a elite? Pois é. Ele questiona essa ideia de que o direito vem só do Estado. É como se ele dissesse, gente, acordem. O direito está acontecendo em todo canto o tempo todo. É verdade. E ele vai além, né? Nos leva numa viagem pela história para mostrar como essa centralização do direito no Estado está ligada à ascensão do capitalismo e da burguesia. Exatamente. Ele faz um panorama histórico bem completo, mostrando como o Estado e o direito se entrelaçaram com a ascensão da burguesia. Falando do Volcker, fiquei curiosa com a trajetória dele. Ele é professor de História do Direito, mas também tem doutorado em Filosofia. Como essa mistura influencia a visão dele sobre o direito? Ah, com certeza influencia. Acho que dá para sentir essa influência em cada página do livro. A filosofia traz essa profundidade, sabe? É um questionamento das bases do que a gente toma como certo. Ele não se contenta em só descrever o direito, ele quer entender a essência, as raízes. Verdade. E para nossa análise, a gente está usando a terceira edição do livro, publicada em 2001 pela editora Alfa Omega. Uma edição que já traz debates mais recentes, né? O Volkmer até comenta isso na introdução, que mostra que o tema está sempre evoluindo. Sim, e é por isso que o pluralismo jurídico é tão importante para quem está se preparando para a magistratura, né? Afinal, o mundo está em constante mudança e o direito precisa acompanhar essa dinâmica. Com certeza. E já no primeiro capítulo, Origem, Evolução e Declínio da Cultura Jurídica Estatal, o Volkmer nos leva por um panorama histórico fascinante da formação do Estado moderno e do direito. É como se ele estivesse contando uma história de um grande romance cheio de idas e vindas, encontros e desencontros. Uma ótima analogia. E nesse romance ele mostra como o Estado e o direito se entrelaçam com a ascensão da burguesia e do capitalismo, né? E como ele faz essa ligação entre a burguesia e o capitalismo e a centralização do direito? Ele argumenta que com a ascensão da burguesia surge essa necessidade de ter um sistema jurídico mais uniforme e mais centralizado, para regular as relações econômicas, as relações sociais. Imagina a bagunça que seria se cada feudo, cada cidade tivesse suas próprias leis. Verdade, seria um caos total. Pois é, aí entra o Estado como o grande maestro da orquestra jurídica, sabe? Garantindo a ordem através de um sistema de leis formais e abstratas. Entendi. Mas e aí, qual é o problema dessa centralização toda? Parece que ele está questionando a base do nosso sistema legal, não? Exatamente. O problema, segundo Volkmer, é que esse modelo acaba ignorando as diversas formas de regulação social que existem fora do âmbito do Estado. Tipo, na comunidade, na família, nas relações de trabalho. Isso mesmo. É como se a sociedade, em sua diversidade, criasse seus próprios mecanismos de justiça e ordem para lidar com seus conflitos, suas necessidades. É aí que entra o conceito de pluralismo jurídico. Exatamente. A gente estava falando antes do break sobre como a centralização do direito no Estado pode acabar gerando uma crise de legitimidade, né? Lembra? Sim. E fiquei curioso para saber como essa dinâmica se desenrola aqui no Brasil. Afinal, esse é o foco do segundo capítulo, né? O espaço da crise contemporânea. A justiça no capitalismo periférico brasileiro. É isso aí. Nesse capítulo, o Volkmer coloca o Brasil no microscópio, analisando como a nossa história, junto com esse capitalismo periférico, moldaram a cultura jurídica por aqui. E o que ele destaca de diferente nessa realidade brasileira? Bom, ele argumenta que o Brasil meio que herdou uma tradição jurídica autoritária, excludente, que vem lá do período colonial e imperial. E aí junta isso com a dependência econômica, desigualdade social, né, características do capitalismo periférico. O resultado é um sistema jurídico que muitas vezes acaba privilegiando as elites e deixando as classes populares de lado. É como se a gente carregasse um peso histórico que ainda interfere no funcionamento do direito no Brasil. Exatamente. E o Volkmer vai além, mostrando como o direito formal, muitas vezes, acaba sendo usado como um instrumento de dominação, de controle social. Em vez de ser um mecanismo de justiça, de garantia de direitos, ele até usa a expressão justiça de classe para ilustrar essa disparidade. Nossa, que forte. Né? E como isso aparece na prática? Ele aponta para a ineficácia do sistema em atender às demandas da população, a morosidade dos processos, o acesso limitado à justiça e até a corrupção no judiciário como sintomas dessa crise. É como se a justiça fosse um labirinto cheio de obstáculos, acessível só para alguns, né? É uma boa analogia. Lembro que na faculdade alguns professores já falavam sobre esses problemas. Mas ver a crítica do Volkmer, tão bem articulada, é impactante. Ele explica como chegamos a essa situação.
Sim, ele faz um resgate histórico mostrando como o Brasil importou o modelo jurídico europeu sem adaptá-lo à nossa realidade. É como se a gente estivesse tentando vestir uma roupa que não serve. Entendi. Ele critica a imposição de um modelo estrangeiro que não considera a nossa história, a nossa cultura. Exatamente. Ele defende que a gente precisa construir um direito mais próximo da realidade brasileira, considerando a pluralidade cultural e a diversidade social do país. Parece que chegamos num ponto crucial, né? A necessidade de romper com esse modelo engessado e buscar alternativas. E é aí que entra o pluralismo jurídico, certo? Isso aí. O Volckmer argumenta que, diante da crise do modelo estatal, o pluralismo jurídico surge como uma alternativa, uma forma de reconhecer e valorizar a variedade de normas e práticas jurídicas que existem na sociedade. Para além do direito formal, né? É isso. E como ele define pluralismo jurídico? Ele define como a coexistência de diferentes sistemas normativos no mesmo espaço. É como se ele dissesse: olhem ao redor. O direito não se limita aos tribunais e aos códigos. Ele está nas comunidades, nas relações entre as pessoas, nos movimentos sociais. É como se o direito estivesse pulsando na veia da sociedade. Tem constante movimento. Transformação, né? Exato. E ele destaca que essa pluralidade é fundamental para a coesão social, para a gestão de conflitos, principalmente num país como o Brasil, com tanta diversidade. E ele dá exemplos de como esse pluralismo jurídico funciona na prática. Vários. Ele cita, por exemplo, as práticas de justiça comunitária, os tribunais populares, os conselhos de moradores, as assembleias de bairro, espaços onde a comunidade se organiza para resolver seus próprios conflitos, criando normas e procedimentos, muitas vezes diferentes do direito formal. Que interessante. É como se a comunidade, vendo a ineficácia do sistema formal, decidisse tomar as rédeas da justiça. É uma ótima forma de ver, e o Volckmer destaca que essas práticas, apesar de serem ignoradas pelo sistema tradicional, representam uma forma legítima de produção e aplicação do direito, respondendo às necessidades da população de forma mais próxima, mais eficiente. E ele analisa essas práticas com mais detalhes. Sim, no terceiro capítulo ele explora as novas formas de produção de normas jurídicas. Mas, além das práticas comunitárias, ele também destaca o papel dos movimentos sociais. Movimentos sociais, como eles entram nessa história? O Volckmer argumenta que os movimentos sociais, na luta por direitos, por transformações, eles acabam desempenhando um papel fundamental na produção de normas e práticas jurídicas alternativas, questionando as estruturas de poder, dando voz aos grupos marginalizados, impulsionando mudanças no sistema. Então eles meio que provocam o direito. Isso, eles funcionam como catalisadores de mudanças, trazendo novas perspectivas, reivindicações e forçando o direito a se adaptar. Fascinante. Ele dá exemplos de movimentos que atuam nessa produção jurídica alternativa. Claro, ele cita vários. Os movimentos feministas, os ambientalistas, os de trabalhadores rurais, de moradores de favelas, cada um com suas lutas, mas todos contribuindo para a construção de um novo modelo de cultura jurídica, mais plural, democrática e participativa. Nossa, cada vez mais interessante. Ele realmente nos faz repensar o papel do direito. E como ele aprofunda esse conceito de pluralismo jurídico. Ele só descreve essas práticas ou vai além? Ele vai muito além. No quarto capítulo, ele se debruça sobre o conceito, analisando as diferentes definições, abordagens e os limites, né? É, a coisa complica. O que ele explora nesse capítulo? Ele apresenta o pluralismo jurídico como um novo paradigma para entender o direito no mundo de hoje. Um convite para romper com a visão tradicional, engessada do direito como algo que só o Estado pode criar. E como ele fundamenta esse novo paradigma? Ele argumenta que o pluralismo jurídico se baseia em 4 pilares. A regulamentação social, a construção de processos para uma alteridade emancipatória, a descentralização político-jurídica e a democracia direta e participativa. Uau, 4 pilares. Parece que o pluralismo jurídico é uma estrutura bem forte, né? Mas é curiosa para entender melhor cada um desses pilares. Com certeza, a gente vai desvendar cada um deles. Mas acho que por hoje já exploramos bastante, né? Que tal a gente fazer um intervalo e voltar com tudo para entender esses pilares? Combinado. Até já. Volta para o nosso deep dive. A gente parou nos 4 pilares do pluralismo jurídico, certo? Lembram? Aqueles que o Volckmer usa para sustentar esse novo jeito de entender o direito. Isso. Esses pilares, na verdade, funcionam como as bases, né? As fundações para essa nova perspectiva. Uma perspectiva que leva em conta a pluralidade das normas e práticas jurídicas na sociedade. E a gente foi morrendo de curiosidade para entender cada um deles. Começando pelo primeiro. Regulamentação social. O que o Volckmer quer dizer com isso? Bom, com regulamentação social, ele basicamente destaca que o direito ele não se limita só à esfera estatal. As relações sociais elas são reguladas por uma rede, né, uma teia complexa de normas, e essas normas podem ser tanto formais quanto informais. E elas emergem de vários grupos, de várias comunidades. É como se o direito estivesse presente em tudo quanto é canto, sabe? Não só nos códigos e nos tribunais. Então, além daquelas leis, digamos, escritas,
Existem outras normas que também orientam o comportamento das pessoas, tipo, sei lá, as regras de convivência num condomínio, os costumes de uma comunidade indígena, Exatamente, esses são ótimos exemplos, né? ou até, sei lá, acordos informais numa relação de trabalho. Isso mesmo. Tudo isso são normas que regulam as relações, mesmo sem estarem escritas no código ou terem sido criadas pelo Estado. O Volckmer, ele nos convida a ampliar o nosso olhar, a enxergar o direito como algo mais dinâmico, multifacetado, presente em todas as esferas da vida social. Faz todo sentido. E o segundo pilar, qual é? O segundo é a construção de processos para uma alteridade emancipatória. Parece complicado, né? Só pouco. Mas a ideia, no fundo, é que o direito deve ser um instrumento de emancipação social, sabe? De construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Emancipação social. Seria, tipo, dar mais poder para as pessoas, Isso. ajudá-las a conquistar seus direitos e a transformar a realidade. Exatamente, é isso aí. E para isso, o direito precisa reconhecer e valorizar a alteridade, ou seja, a diferença, a pluralidade, a diversidade de culturas, de valores, de identidades. É como se fosse um direito que, sei lá, respeitasse as diferenças e promovesse o diálogo entre os diferentes grupos. Isso. O Volckmer, ele critica aquela visão do direito tradicional, né, que é uma visão mais homogênea, mais excludente. Muitas vezes impõe um único modelo, um modelo de cidadania, de justiça, e acaba ignorando as necessidades e as perspectivas dos grupos marginalizados. Entendi? Ele propõe um direito mais aberto, né, mais inclusivo, que abrace a diversidade de fato da sociedade brasileira. E o terceiro pilar, qual é? O terceiro pilar é a descentralização político-jurídica. O Volckmer defende que o poder de produzir e de aplicar o direito não deve ficar só na mão do Estado. Então ele está falando de dar mais poder para a sociedade civil, tipo, permitir que as pessoas participem da criação e da aplicação das normas. Exato. Ele acredita que a democratização do direito é fundamental para construir uma sociedade mais justa, mais democrática. Seria como tirar o direito dos gabinetes e levar para a rua, para a comunidade, para os espaços onde as pessoas vivem de fato. É isso aí. E aí entra o quarto pilar, que se conecta com essa ideia. A democracia direta e participativa. E o que ele quer dizer com isso? Bom, ele defende que a democracia não pode se resumir só à representação política através do voto. Ele acredita na importância da participação direta do cidadão, sabe? Nas decisões que afetam suas vidas. Através de quê? Através de plebiscitos, referendos, audiências públicas, orçamentos participativos. Conselhos comunitários. Nossa, que legal! É como dar voz e poder de decisão para as pessoas em vez de deixá-las só como espectadoras, né? Exatamente. Para ele, essa democracia participativa é fundamental para a gente ter um direito mais justo que corresponda às necessidades da sociedade. Esses quatro pilares juntos são bem poderosos, né? O Volckmer realmente nos desafia a repensar o direito. Mas ele fica só na teoria. Ou ele mostra como isso funciona na prática. Ele vai além da teoria. No quinto capítulo, ele analisa o pluralismo jurídico em ação, mostrando como ele se manifesta em experiências reais. Tipo o Tribunal do Sem Terra, que você mencionou antes. Sim, ele explora essa e outras iniciativas. Justiça comunitária em outros países, os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem. Ele mostra que o pluralismo jurídico não é só uma utopia, então. É algo que já está acontecendo. Exatamente. É uma realidade em construção, né? Impulsionada por pessoas, por movimentos que buscam um direito mais justo, mais democrático, mais próximo da realidade. Legal. E no sexto capítulo, ele se aprofunda nessa questão da participação popular na justiça. Sim. Ele analisa como a sociedade civil pode se engajar na produção e aplicação do direito, buscando uma justiça mais próxima da população, né? Ele dá exemplos de como isso acontece. Sim, ele destaca as experiências de justiça restaurativa, os tribunais comunitários, os círculos de construção de paz, que buscam romper com a lógica punitiva do sistema tradicional e promover a reparação de danos, a reconciliação, a pacificação social. Parece que ele está falando de uma justiça mais humana, né? Que coloca as pessoas no centro do processo. Exatamente. E ele ressalta que a justiça participativa, ela não se limita só a resolver conflitos individuais. Ela também tem um papel importante na transformação social, sabe? Na medida em que ela empodera as comunidades e contribui para a construção dessa sociedade mais justa e democrática. Nossa, incrível. Acho que ao longo desse deep dive a gente explorou bastante coisa, né? A crítica do Volckmer ao modelo tradicional, esses pilares que sustentam a ideia do pluralismo jurídico, e vimos como ele se aplica na prática, com exemplos reais. É verdade. Quais seriam as principais conclusões que a gente pode tirar dessa obra, então? Acho que a grande contribuição do Volckmer é nos convidar a repensar o direito. Ele mostra que o pluralismo jurídico não é só uma teoria, é algo que já está acontecendo. E a gente precisa estar atento a essa complexidade. Ele tira a gente da zona de conforto, né? Faz questionar as certezas dos dogmas.
E isso é fundamental para quem está se preparando para a magistratura, né? Com certeza. O futuro magistrado precisa estar preparado para lidar com essa pluralidade de normas e de práticas, para entender as demandas, as perspectivas dos diferentes grupos e para buscar soluções justas. O livro do Wolkman é um guia, né? Sem dúvida. Nessa jornada de descoberta e de reflexão sobre o direito. Exato. Ele dá ferramentas para compreender o mundo jurídico com toda a sua complexidade e para construir um direito mais justo, democrático e plural. E com isso, a gente chega ao fim do nosso mergulho no pluralismo jurídico. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que as ideias do Wolkman inspirem vocês na busca por um direito mais justo e democrático para todos. Agradecemos a companhia e até o próximo Deep Dive.